Olá, boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui dando início a mais uma live. Mari, boa noite, seja bem-vinda, querida. Ana Maria. Mari não estava ontem, devia estar trabalhando, hein, Mari? Correndo bastante, pelo visto. Estou entrando aqui também, enquanto eu vou mandar os aviõezinhos, entrando pelo meu outro perfil. E aí que nós vamos mandar os aviõezinhos. Fizemos uma live agora há pouco, pelo Instituto Eurípides, e está lá no... Cláudia, boa noite. A Cláudia esteve conosco, né, Cláudia? Lá na nossa live lá. Depois você me fala o que você achou. Se você gostou da interação. Falamos sobre o livro Respostas da Vida, né? Estamos mandando os aviões. João Carlos, boa noite, meu querido. Você tá bom? Deixa eu mandar os aviõezinhos aqui. Hoje é uma terça-feira. Na sexta-feira próxima teremos uma palestra presencial híbrida. Na verdade, vou estar fazendo a palestra da minha casa espírita, só que ela vai ser virtual. Eu vou estar fazendo de lá e ela vai ser virtual. E vamos ver como que funciona, né? Essa forma de ser, de fazer as nossas lives, nossas palestras dessa forma, né? Vamos lá, estamos aqui terminando de mandar os aviõezinhos. Precisava ter um sistema um pouquinho mais prático. Preciso conversar com a Carol. A Carol falou que tem um jeito e eu quero aprender com ela. Bom, tá bom. Patrícia, boa noite. Dora, querida, bem-vinda. Morgana, a nossa querida Dora Marcondes, que lançou este livro fantástico aqui, que eu já falei ontem, tá? E a Dora faz aniversário amanhã. Olha só. Gostou, Cláudia? Que bom que você gostou. Fica difícil a gente ter um feedback, né? Porque pelo YouTube e pelo Facebook do centro, eu não estava tendo o feedback. Mas que bom que você gostou. A Dora faz aniversário amanhã, viu, gente? 25 anos, né, Dora? 25. Então, gente, ontem eu falei ontem para vocês desse maravilhoso livro, Todo Filho é Adotivo, da nossa querida Dora, que vem autografado com muito carinho pela nossa amiga, que está aniversariando amanhã. Ó, já deixa os parabéns. Olha ela aqui, ó. Olha que simpatia de moça que essa daqui. Está sempre sorrindo, está sempre de bem com a vida. Então, gente, entrem lá no perfil. Todo filho é adotivo. Tem todas as instruções, vale muito a pena. Esse projeto da Dora é maravilhoso e fantástico, viu? Maravilhoso e fantástico. Recomendo a todos vocês. Babi, querida, seja bem-vinda. Então, eu estava falando que a Cláudia estava assistindo a nossa live que nós fizemos, né, sobre o livro Respostas da Vida, e nós falamos sobre a mensagem... Desculpa, Resposta da Vida não, Palavras de Vida Eterna. Jesus, estou com Resposta da Vida. O primeiro livro que nós fizemos pelo Encontro Espíritas, que é Palavras de Vida Eterna, que a Flavinha faz ao... Como é que fala? Às 1h30 da tarde. Nós falamos a mensagem número 4, Amor e Temor. São tantos livros que a gente até se perde. A Dorinha falou um negócio aqui, deixa eu ver o que ela falou. Perdi. Tá aqui. Cadê a Flavinha? A Flavinha não, a Dorinha falando aqui. Cadê a Dora? Sumiu, Dora. Seu comentário aqui, que coisa louca. Deixa eu ver se eu acho aqui, Dora. Olha aqui, ó. Feliz de ter reencontrado essa amizade do Aloysio e todos que ele me reapresentou. É verdade, viu, Dora? É verdade. A gente se reencontrou, todos nós. Bárbara Mota, seja bem-vinda. Gladys, boa noite. Marquinho Faria. No final eu vou falar novamente. Will, boa noite, Will. Seja bem-vindo. No final eu vou falar novamente do livro da Dora, tá? Estamos aqui fazendo um merchan muito, muito positivo, realmente, porque ela merece.
Bom, deixa eu fixar o comentário antes que eu esqueço. Falando, esqueço do principal aqui. Então, daqui a pouco a Babi me chama a atenção. Ponto. Para e pensa. Para e pensa. Se ele dá essa mensagem para nós, o Jerônimo, né, no livro De Mãos Dadas com Jesus, está dando essa mensagem para nós, para e pensa. Olá, Martiele, boa noite, seja bem-vinda. O que será que o Jerônimo está falando para nós? Para e pensa. Alguma coisa a gente não está fazendo correto. Ou alguma coisa merece a nossa reflexão. Então, para isso, vamos ver o que o Jerônimo nos contempla nesta mensagem muito oportuna. Tá? Ele diz assim, eu vou fazer a leitura inteira, depois a gente fazemos as pausas, né? Para e pensa. Entregas-te à tristeza por não teres podido comprar o carro do ano. Entretanto, para e pensa nos milhões que se encontram na paralisia dolorosa, ansiando por poderem arrastar-se. O Everton está mandando beijo para todos vocês, para todos nós, na verdade. E um beijo, Everton, nosso para você também. Mergulhaste no clima da revolta, porque não podes melhorar o aspecto da casa em que resides. Para e pensa nos milhares que dormem debaixo das pontes abandonados. Nice, boa noite, seja bem-vinda. Encontra-te aborrecido com o trabalho, almejando coisa melhor. Para e pensa nos vários irmãos que não podem levantar a mão para regar uma flor. Queixa-te comumente da refeição, reclamando contra essa ou aquela iguaria. Para e pensa na multidão de irmãos queridos que revolvem latas de lixo à procura de um pedaço de pão para o estômago atazanado pela fome. Reclamas contra o costureiro que não te entregou a tempo o costume ou vestido para o Réveillon. Para e pensa nos milhares de irmãos queridos que se vestem de chagas no silêncio dos leprosários. Comentas que o dia é triste, que a paisagem é melancólica. Para e pensa nos inúmeros irmãos muito amados que vivem na noite da cegueira. Choras por leve dor de cabeça, que o comprimido alivia. Para e pensa nas centenas de irmãos guardados pelo sanatório no clima da loucura total. Para e pensa, coração amigo, que o próprio Jesus, o nosso Mestre e Senhor, não caminhou na terra por avenida de flores. Bom, gente, a Marteta está dizendo, a carapuça serviu aqui. E para quem não? Quem não? Levanta a mão. Tá? Clara, boa noite. Seja bem-vinda, querida. Quem não, levanta a mão. Né? Qual, ainda que não seja uma ou duas, ou todas, né? Que servem para nós, costumeiramente, que estamos reclamando de um monte de situação. Né? De um monte de situação. Então vamos, né, agora trocar em miúdos aqui. No primeiro parágrafo ele vai dizer assim: entrega-te à tristeza por não ter podido comprar o carro do ano. Entretanto, para e pensa nos milhões que se encontram na paralisia dolorosa, ansiando por poderem se arrastar. E ele faz aqui uma reflexão muito dele, né? Nessa parte assim, né? A pessoa reclamando que não conseguia comprar o carro do ano, né? Não conseguia comprar o carro do ano, mas ele dá o exemplo próprio, né? Que se encontra numa paralisia dolorosa, ansiando por poder se arrastar. E hoje nós comentamos na live que fizemos, né? Ana, boa noite, seja bem-vinda. Douglas, boa noite. Nós comentamos exatamente a questão da felicidade para o Jerônimo. Quando perguntado o que era felicidade, ele disse: para mim que passo há mais de 20 anos nesta cama, numa única posição, seria poder virar de bruços ou de lado. Então,
E às vezes a gente reclama por não conseguirmos comprar o carro novo, ou porque o nosso carro não está em condições, etc, etc. E a gente não que não podemos comprar um carro novo, trocar o veículo. Não, não é nada disso. Mas é a forma que você vê o assunto, né? A forma que você encara, como se fosse a realidade máxima da tua vida, da tua existência. Eu preciso comprar um carro novo. Se eu não comprar um carro novo, não vou ser feliz. Aí você compra o carro, vai faltar alguma outra coisa. Aí você vai querer uma outra coisa. Então as pessoas que vão em busca do consumismo exagerado, em busca de compras e compras e compras para preencher um vazio existencial, que aquela compra dá um efeito momentâneo. É como o vício, né? Comentávamos na live também hoje sobre isso. O vício dá um prazer momentâneo, depois você torna a buscar, precisar dele novamente. Então, essa compulsão por compras, de um modo geral, aqui nós estamos falando do carro, né? Ela é um problema já de ordem emocional. A pessoa ela está incomodada, ela está triste, amargurada, ela precisa comprar alguma coisa para preencher aquele vazio. Só que ela compra, aquilo lá já perde o efeito. Quanto tempo dura a alegria de uma compra, de um bem que você adquiriu? Então, o bem ele tem que ser útil para nós como um mecanismo que a gente costuma dizer assim, ele nos servir, não a gente servir a ele. Então, se eu não conseguir comprar um carro novo, não vou ser feliz. O João Carlos está dizendo, consumismo é um vício também. Então, precisamos, né, lembrar, quando a gente está reclamando de alguma situação, lembrarmos de outros irmãos, como ele se coloca, né, nessa posição. A Ana falou para mim que o sobrinho dela teve alta. Gente, que nós ficamos muito felizes também. E agradeça a espiritualidade amiga. Falei para Ana, agradeça a espiritualidade amiga, né? Graças a Deus, né, ele teve alta e a gente vai continuar orando por ele aqui, viu, Ana? Pode ter certeza. Como a gente tem uns amigos queridos que a gente está sempre orando por eles. Agora ele vai partir para um outro lado, né? Principalmente a questão da nossa moradia. Mergulhaste no clima da revolta, porque não podes melhorar o aspecto da casa em que resides. Para e pensa nos milhares que dormem debaixo das pontes abandonados. Então a gente reclama, não que não ter a casa, né? Olha só, nós reclamamos do quê? Eu não consegui reformar a minha casa, eu não consegui pintar a minha casa. Tá, que nem a gente estava dizendo, a mesma coisa em relação ao carro. É errado você reformar a tua casa, você pintar? Não, claro que não. A Dora está dizendo, acho que o carro vai trazer a felicidade, mas nega uma carona ao irmão. Olha, Dora, eu vou te contar uma situação. Muito tempo atrás, na época que eu fiz o tiro de guerra, né? Tinha um amigo, olá Patrícia, boa noite, que ele tinha um Fuscão amarelo, eu lembro bem disso daí. E ele, né, muitas pessoas iam para o tiro de guerra a pé. E olha o que ele fazia. Ele estava na época da campanha da fraternidade, ele era um frequentador assíduo da igreja, né, dele, e lançou, a campanha da fraternidade daquele ano foi assim, reparta o pão com seu irmão. E ele saía, e tinha um monte de amigos que estavam com ele na mesma turma, passavam ali, ele não dava carona. A pessoa às vezes podia pegar carona até o centro. Não, ele não dava carona e tinha um adesivo no carro. Campanha da fraternidade. Divida o pão com o seu irmão. Talvez na cabeça dele, né, o pão seria somente dividir o pão, né? Não entendeu o sentido amplo, né? Qual o sentido amplo do pão, né? Então eu estava dizendo, né? Não é errado você comprar um carro novo, não é errado você reformar a tua casa, você pintar, nada disso. Mas você não pode transformar em revolta porque você não conseguiu comprar um carro novo, porque você não conseguiu pintar a sua casa, reformar a sua casa. E lembrarmos sim de quantos irmãos que dormem ao relento. Aí a gente, naquela atitude muito simplista, né, fala assim, eles dormem lá porque quer, porque a prefeitura vira e mexe, vai lá e eles não querem ir para o abrigo. Gente, nós não sabemos o que passa na cabeça de cada irmão lá.
cada pessoa que mora na rua, e eu lembro, já comentei com vocês, que teve uma reportagem que foi entrevistar uma pessoa, um morador de rua de São Paulo, e a pessoa parece que ele era uma pessoa muito bem sucedida, tinha posses, propriedades, mas diz que deu uns 5 minutos, ele, sabe aquele clique? E ele foi embora, foi morar na rua. Abandonou esposa, filhos, abandonou as propriedades dele, foi morar na rua. Passou por algum problema, sem dúvida, não estamos, né? E olha só que situação. Aí a gente pega e faz julgamento. Olá, Francine, boa noite, seja bem-vinda. Ah, ele não vai morar, ele não vai, a prefeitura quer levar para o abrigo, ele não quer. Tudo bem, a gente sabe. Aqui em Araraquara também temos isso. Principalmente na época de frio, existe a casa transitória, que acolhe essas pessoas. Talvez por não aceitarem regras, eles preferem dormir na rua, ao relento, né? Ele vai continuar dizendo então assim, ó. Encontra-te aborrecido com o trabalho, almejando coisa melhor. Para e pensa nos vários irmãos que não podem levantar a mão para regar uma flor. E aqui ele faz a própria referência. Porque ele, num leito, numa cama, vítima de uma artrite reumatoide que deixou ele imobilizado, sem qualquer movimento, a não ser da fala, cego dos 2 olhos, né? O que acontece? Deixa eu ver o que a Ana falou. Para o morador de rua, a sua casa é a rua, ele não se adapta a outra realidade. É verdade. Então ele coloca, estou falando aqui do Jerônimo, né? Ele, por exemplo, não conseguia levantar a mão para regar uma flor. Ele estava paralisado, gente. Imagine que é uma coisa você estar paralisado, né? Imagine você preso. Amarre você a uma cadeira. Você tenta levantar, não consegue. Então, e aí você está reclamando, aborrecido com o seu trabalho. Nós partimos pela mesma ótica. É errado eu procurar um outro emprego? Claro que não. É errado eu querer progredir profissionalmente? Claro que não. Mas, aquilo que a gente sempre fala, o trabalho que você reclama, o patrão, o empregado que você blasfema, os 4 ventos, né? Aquele teu emprego que você reclama dia após dia por ter que acordar cedo, porque as pessoas não te compreendem, não sei o quê. Sai do teu emprego para você ver quando se abrir uma vaga, a quantidade de pessoas que vão querer trabalhar com aquele patrão, com aquele horário, com aquelas condições. Então a gente tem, na verdade, que agradecer as oportunidades de trabalho que nos são oferecidas. E veja o que é interessante. São situações que nós vamos vivenciando e o trabalho físico, né, seja também, né, dentro do ponto do trabalho intelectual, nós temos algumas coisas para ser resolvidas dentro de nós, algumas progressões que temos que fazer. Então vejam, você traz algum traço como que eu poderia dizer para vocês? Algumas situações mal resolvidas de você para com você mesmo. Então você vai trabalhar num local. Aí você vai encontrar uma pessoa que é a tua pedrinha no sapato. Tá? Ah, fulano ou fulana é a pedra do meu sapato. Mal esquecendo que você pode ser a pedra do sapato dele também. Então aí você vai tendo aquela convivência difícil. Aquela convivência assim que parece que você está abraçando um porco-espinho. Difícil demais. O que acontece? Isso eu falo por experiência própria. Aconteceu comigo. Eu mudei de emprego, fui trabalhar numa outra cidade, num outro ramo de atividade, dentro da minha profissão, mas num outro ramo de atividade, com pessoas diferentes, e eu não encontro uma mesma pessoa com o mesmo jeito, com a mesma situação. Então qual que era o problema? Eu mudei de emprego, mas aquela situação permaneceu. Até que eu consegui ressignificar aquela situação e aquela pessoa que me espizinhava algumas situações, criava uma série de problemas, transformou-se numa amiga. Transformou-se numa amiga. Então, eu resolvi o problema. Não consegui no primeiro emprego, mas no segundo eu consegui resolver. Não o problema especificamente em relação àquela pessoa, porque aquela pessoa muitas vezes está servindo de contraponto para nós. De contraponto para nós, para mostrar como se fosse um espelho. E vocês já repararam isso? Que nós prestamos muita atenção em algumas situações.
Quando a gente vai falar de uma pessoa, a gente vai reclamar dela de alguma situação. Por duas razões. Isso é uma opinião particular. Ou aquela pessoa tem alguma coisa, um comportamento, uma atitude ou algum bem que eu gostaria de ter, então eu invejo o que ela tem, seja sendo o que ela é, o que ela possui, ou então as atitudes dela eu me vejo refletir. Eu vejo ela me refletindo em mim, aquilo que ela está fazendo. Então, olá Flavinha, boa noite, seja bem-vinda. Então, isso é interessante, que quando nós nos relacionamos com as pessoas, o que reclamamos do outro, muitas vezes estamos em sintonia com ela e ela está sendo, na verdade, um espelho para nós. Jorge, boa noite, seja bem-vindo. Então, dando sequência, agora ele vai falar da refeição. Queixa-te costumeiramente da refeição, reclamando contra essa ou aquela iguaria. Para e pensa na multidão de irmãos queridos que revolvem latas de lixo à procura de um pedaço de pão para o estômago atazanado pela fome. Olha, gente, isso é uma verdade, né? Nós muitas vezes reclamamos, ai, esse feijão tá sem sal, esse arroz tá tudo grudado, não tem mistura, só isso de mistura, a gente reclama, esquecendo de que irmãos nossos revolvem latas de lixo à procura de alguma iguaria para matar a fome. E eu falo aqui, a gente vê com muita frequência isso, muito embora nós tenhamos amigos nossos que fazem um trabalho fantástico de uma geladeira comunitária. Gostaria até de falar com vocês sobre isso. Aqueles que tiverem oportunidade na sua cidade de desenvolverem. Uma padaria aqui da cidade colocou uma geladeira dessas que colocam refrigerantes, por exemplo, assim. Mandou pintar e escreveu geladeira comunitária. Então, em determinada hora, na tua casa, vamos supor, sobrou uma comida, um prato de comida que seria jogar fora. Claro, um prato de comida em condições de ser consumido, né? Não é 3 semanas está na sua geladeira, você vai levar lá, não é assim. Então sobrou aquela comida, o que as pessoas fazem? Coloca no marmitex ou num pote de sorvete, alguma coisa, e leva nessa geladeira comunitária. Tem um grupo de amigos aqui que eles já fazem sopa, macarrão às vezes, e colocam em vários tupperware de isopor e levam para essa geladeira. Gente, a hora que está chegando, mal dá tempo do pessoal colocar lá, já tem fila de gente pegando. E cada um pega um, gente. Não pegam 2 ou 3. Porque sabe que tem outras pessoas necessitadas. Então, quando estiver reclamando da sua comida, e uma outra coisa, até lembrei também, né, que muitas vezes a gente não faz isso. A gente vê muito nos filmes americanos, quando o pessoal está fazendo os pastores, normalmente, né, a religião deles lá, eles, antes da refeição, eles fazem uma prece em agradecimento pela comida. E é interessante, se a gente for pensar, fazer uma prece antes da alimentação. Seja para agradecer aquela alimentação, seja também para que você consiga, com a tua prece, com a tua oração, com a tua vibração, digamos assim, como poderia dizer, fazer uma espécie de espera um pouquinho, lembrar a palavra, não é magnetização, né? Não é magnetização, é uma palavra, uma mentalização, vamos pensar assim, sobre aquela comida. Porque por quantas pessoas passou aquele alimento que chegou à tua mesa? Já pararam para pensar? Desde a pessoa que comprou a semente, que fez o plantio, que cuidou da terra, que colheu, que levou para o hortifruti, que vendeu, né? Por quantas pessoas que preparou a tua comida, se de repente você não está comendo na sua casa, né? Então, deixa eu ver o que a Francine falou. Pouco com Deus é muito, cada um ajudando um pouquinho alimenta vários. É verdade, Francine. E a Flavinha dizendo que o Murilo obriga a gente a brindar falando adeus a Jesus e a nossa família. João Carlos, outro dia deu um nó na garganta porque acabei de colocar recicláveis no lixo e alguém já pegou. Comida é mais lastimável ainda. Para você ver, João Carlos. Para você ver. Eu já vi, gente. Eu já vi pessoas passando na rua assim, pessoa revirando, às vezes
latões grandes assim de lixo, né? Principalmente que às vezes de algum restaurante, gente, é difícil, é muito triste mesmo. Então, se nós pudermos, né, em cada cidade, pensar numa possibilidade de criar uma geladeira comunitária, por que não, né? Por que não pensar nessa possibilidade? E essa geladeira fica lá, do lado de fora, as pessoas vão lá, colocam a comida, outros vão lá e pegam. Mas é rápido, gente. Você acaba de colocar e tem uma praça na frente, as pessoas já sabem mais ou menos o horário e ficam ali esperando. A pessoa acabou de colocar, não está nem dá tempo de sair do carro, já estão passando para pegar. Então, vamos agradecer um pouco mais o que temos e reclamar menos, né? Reclamar menos. Aliás, a gente devia fazer o seguinte, aquilo que eu falo, a gente devia mudar Olá, Roberto, boa noite, seja bem-vindo. A gente devia mudar o prato que a gente come. Quem reclama que está engordando muito, vamos começar a comer agora num prato de sobremesa, né? É uma forma, mas também não adianta encher um prato de sobremesa desse tamanho, né? Não vai resolver nada. E aí o que sobrou você leva para um outro lugar, né? Olha que posição legal. Reclamas contra o costureiro que não te entregou a tempo o costume ou vestido para o Réveillon. Para e pensa nos milhares de irmãos queridos que vestem de chagas no silêncio dos leprosários. Bom, é claro, agora a gente sabe, né, que não sei se existe leprosário ainda, mas quando a gente ia para Uberaba, tinha o Hospital do Fogo Selvagem, que era uma doença, ainda, não sei se foi erradicada, mas uma doença difícil, muito difícil, parece que não tinha cura, e o que o pessoal passava muito para aliviar um pouco, aquela queimação era um calor que vinha de dentro, né? Não adianta abastecer o prato vazio várias vezes, é verdade, né, João Carlos? E então o pessoal que era cometido pelo fogo selvagem, parece que a única coisa que aliviava um pouco a função deles era aquela pomada do vovô Pedro, né? A Anicinha está dizendo, também vi a situação restaurante em Petrolina. Fiquei chocada de colocarem na lata do lixo o povo pegando. Olha, tem algumas padarias que eu já vi, eles fazem uma doação, assim, deixam do lado de fora para que as pessoas que quiserem levar o pão, né? Deixam lá, sei lá, uma dúzia de pães. Pode pegar, sirva-se à vontade, não precisa pagar, já vi isso daí. E é comum também, às vezes, viu, Nicinha? Às vezes nos restaurantes, pelo menos eu vejo aqui em Araraquara, tem sempre alguns moradores de rua que ficam ali perto das pessoas que vão para o restaurante e os proprietários do restaurante já até avisam, faz o seguinte, né? Porque tem gente que não gosta de ser importunado, né? Mau cheiro, aquela pessoa ali. Então ele fala, faz o seguinte, depois vem aí tal hora que eu dou a comida para vocês. E normalmente o restaurante sempre sobra, né? Porque nunca vi um restaurante fazer a comida exatamente para a quantidade de pessoas. Mesmo porque nunca vai saber exatamente quantas pessoas vêm. Se a pessoa conta, vamos supor, com 100 clientes por dia, um determinado dia vem 50, vai sobrar. Agora, se ela pensa em 100 e vem 150, aí ela vai passar um apuro, vai ter que correr para dar conta do recado. Eu já vi isso acontecer também, né? Quando for descartar comida, coloca dentro de uma margarina ou algo parecido. Certamente terá um irmão que vai pegar. É isso aí. Ou tentar pensar num projeto desse, né, Ana Maria? Pensar num projeto, já pensou se a gente conseguir difundir essa ideia da geladeira comunitária para outros locais? Eu vou ver se eu passo qualquer dia lá, tirar uma foto, mostrar para vocês assim como que é e fazer a postagem. Eu acho que é legal. Se a gente puder difundir essa ideia, quanto mais cidades tiverem isso, né? Agora também a gente fala assim, né? Precisa um pouco de conscientização, que às vezes eles pegam os Tupperware, né? Como é que chama? O isopor, come e depois larga para qualquer lugar, né? Isso aí também é ruim, né? Que vai sujando a cidade. Precisaria um pouquinho de conscientização, né? Ter, digamos, na praça, uns tambores de lixo, né, próprio. Fala assim, terminou a sua refeição, descarte aqui, né? Ter um trabalho conjunto, né? Tanto da doação da comida, como também da reciclagem daquele material. Então, lembrarmos, né? Quando a gente reclama do costureiro, né? Tá chegando o fim de ano, sei lá, né? Se a gente vai
eu não sei, né? Eu tô um pouco ainda. A gente fica falando do Réveillon, do Natal, a gente fica pensando assim, né? Será que as coisas vão estar melhor lá? A gente faz votos que sim, mas a gente fica sempre receoso, sempre com receio, né? E então é importante que eu fale, né? Independente de como estiver, né? Independente de como estiver, vamos fazer a nossa parte, né? Vamos nos cuidar, tá? Porque não dá para ficar brincando com esse vírus, não. Tá melhor? Tá, graças a Deus, está melhor, mas que nem, por exemplo, aqui em Araraquara, teve 125 mortes, se não me engano, no mês de março. O mês passado teve 3. Este mês agora de outubro já teve 3. Tá? Em setembro tiveram 3 desencarnes. E esse mês agora, nós estamos no dia 5 de outubro, 3 pessoas. Então, na proporção, comparando com setembro, né, já está até ganhando, empatando já em número. Então, a gente tem que manter os cuidados. Não dá para baixar a guarda. Eu falo assim, vigiar e orar também nesse sentido, né? Tem que ser o vigiar e orar sempre. A Francine falou para eu postar a foto. Eu vou pegar sim e vou até ver se eu falo com a Inês para ver se ela me manda algumas coisas também, que a Inês tem esse projeto do Unidos contra a Fome. O João Carlos está dizendo, o Evangelho segundo o Espiritismo sugere a possibilidade de alguém em situação precária que chega a nós pode ter sido alguém querido. A Ana dizendo, choca mais usuários de droga, catam no lixo comida. É verdade. Essa questão, viu, João Carlos, do alguém querido, o Vitor Menino, lá de Uberaba, né? Desculpa, de Uberlândia, o Vitor Hugo, o menino, ele, parece que ele, entre aspas, adotou um morador de rua, né? Lá da cidade dele, né? Que é de, como é que chama? Carmo do Paranaíba, acho que é alguma coisa assim. E depois ele acabou levando ele para Uberlândia e está morando ele junto com o pessoal lá da república dele, né? Olha só, Cláudia, aqui as pessoas já estão falando em queima de fogos para o final de ano. Né, Clara? Difícil, né? Eu não sei, eu tô um pouco... sabe aquele negócio que a gente fala assim, gato escaldado tem medo de água fria? Realmente, eu falo assim, esse ano as coisas... Agora nós estamos numa fase melhor. Mas se a gente comparar, por exemplo, outros países, teve uma situação de tranquilidade também. Os Estados Unidos chegou uma época que abandonou o uso de máscaras, as pessoas não mantinham mais distanciamento e tudo mais. E voltou. Tá certo, é uma realidade diferente. Lá é a questão, pessoas em relação à vacina, eles falam assim, não sou obrigado a tomar vacina, né? Eu também acho, viu, claro, que é muito cedo para pensar nisso. Eu acho que tinha que estar... Eu falo assim, a população brasileira como um todo devia estar completamente vacinada com as 2 doses e o pessoal já a 3ª dose também, para começar a se pensar em alguma coisa, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, tá? A gente tem que fazer a nossa parte. Por exemplo, aqui em Araraquara vai ter apresentação de uma orquestra, vai vir um maestro assim no centro de convenções, vai estar lá tudo mais. Será que é o momento, né? Será que é o momento de fazer uma reunião desse tipo? Nas nossas casas espíritas já estão retornando, mas também que jeito estão retornando? Com 30% da capacidade. Na nossa casa, por exemplo, como é que está funcionando? Algumas pessoas estão indo para assistir a palestra de forma virtual, né? De forma virtual, quer dizer, o palestrante está sendo projetado num telão e algumas pessoas assistindo lá. Aí, o que a Ana está dizendo. Liberar os de máscara em locais públicos. Falar o quê, né, Ana? Aconteceu isso nos Estados Unidos. Por exemplo, a gente fizer uma comparação com o que aconteceu com a gripe espanhola, foram 3 anos de pandemia. Tá? Mas tudo bem, né, Luiz? Você está dizendo em 1918. Tá bom, 100 anos atrás. E aí? Mas hoje nós estamos mais evoluídos, né? Temos recursos, olha quanto tempo não tinha vacina, olha quanto tempo já se produziu uma vacina. Sim, se a gente tinha mais recursos, só que também não tinha gente tão
complicada como temos hoje, né? Que se recusam a tomar vacina, e pessoas estudadas, viu, gente? Não é pessoa qualquer não que não toma, não. Eu tenho uma amiga minha que eu vou falar para vocês, é farmacêutica, e ela não tomou. Farmacêutica. Vou falar o quê? E está atendendo na linha de frente, ela atende as pessoas, tudo mais. Falei, pronto, um dia pega e vai falar o quê? Ah, foi Deus que quis. Será que foi Deus que quis? Né? Não é bem assim, né? O Will está dizendo aqui, a prefeitura já está preparando o carnaval de rua de 2022. 15 milhões de pessoas, Jesus do céu. Vou falar o quê, né? O que a gente pode falar? É interesse político, tá? Mas isso que eu falo, se não fosse tanto interesse político, muitos dos problemas já estavam resolvidos, né? Então fica essa briga aí boba que não leva a nada, fica querendo um querendo aparecer mais que o outro, né? Absurdo, né? Vou falar o que eu vou falar para vocês, gente? O que eu vou falar? Sabe aquele coisa que você senta no chão e chora? A gente tem que fazer a nossa parte, tá? Só que, infelizmente, a atitude, a ação ou omissão de outros acabam interferindo na gente. Porque eu lembro que quando um dos preceitos basilares que eu aprendi na faculdade de Direito dizia assim, né? É que o meu direito termina onde começa o direito do meu semelhante. Gente, eu tenho direito de não me vacinar? Tenho. Só que acontece o seguinte, se eu não me vacinar, o que vai acontecer? Eu posso contaminar uma outra pessoa, até um ente querido meu. Então, para que eu vou fazer isso, gente? É muita... Não vale nem a pena comentar, gente. Nem é claro, não tem nem o que falar. Né? Vamos em frente que a mensagem é mais oportuna aqui. Então, não vamos ficar preocupados com a nossa roupa. Que ele está falando assim, né? O costureiro não entregou o costume ou vestido para o Réveillon ou para festas de fim de ano. Gente, vamos devagar, né? Vamos cuidar mais da vestimenta interior, né? Que é o nosso espírito, né? Ah lá, bom João Carlos. O ideal seria cada indivíduo ser consciente. Liberar isso aqui não quer dizer que eu vá aderir. Paulo de Tarso fala o que para nós? Tudo me é lícito. Porém, nem tudo me convém. Tá? É exatamente, lembra dos direitos, esquece dos deveres. Olá, Giovana, boa noite. Né? Nós queremos só direitos, né? Não temos deveres. Deveres de cidadão, né? A gente não mora sozinho no alto do morro, isolado a quilômetros e quilômetros de distância de qualquer outro ser humano, para poder fazer o que quiser. Nós vivemos em sociedade. Por vivermos em sociedade, temos que respeitar a lei de sociedade. Temos que respeitar a lei de sociedade. Senão, se cada um quiser fazer o que dá na cabeça, vai dar muita confusão, né? Imagina o trânsito. Se ninguém respeitasse, né, as leis de trânsito, olha o caos que seria. Pareceria aquele filme que de vez em quando eles mostram da Índia, né? Que fala assim, nossa, não sei como que não batem, né? Eles conseguem, para dirigir na Índia, diz que isso é a coisa mais louca do mundo, né? Mas vamos em frente, né? Agora ele vai dizer, olha só. Comentas que o dia é triste, que a paisagem é melancólica. Para e pensa nos inúmeros irmãos muito amados que vivem na noite da cegueira. De quem ele está falando também? Dele próprio. Dele próprio, né? Que o Jerônimo, depois de um certo tempo, já preso a um leito de dor, teve que tirar, extrair uma vista, depois a outra. E aí vocês reclamam que seu dia está triste, está enfadonho, não tem... Ai, que sem graça, né? Outro dia eu estava fazendo uma reflexão, né? Os dias acabam sendo todos iguais, né? Parece aquele filme Feitiço do Tempo, que todo dia, toda segunda de um jeito, toda terça de um jeito, porque a gente ficou, de certa forma, recluso a uma realidade. Mas olha só o que ele coloca. Você está reclamando que o dia é triste? Que a paisagem é melancólica, que você não consegue ver outra coisa, só vê a mesma paisagem? E o que ele está dizendo? Pensa em muitos irmãos, né? Ele se coloca no exemplo, mas tantas outras pessoas que vivem na noite da cegueira, que não enxergam, ou que são surdos, ou que são paralíticos,
ou que tem problemas de mais diversas espécies. Então, acho que a gente devia fazer assim, né? Uma lição de agradecimento toda manhã. Cada manhã acordou, né? Abra os olhos, endereça a Deus uma prece de gratidão, de gratidão, de gratidão pela oportunidade de mais um dia, pela oportunidade de crescimento, pela oportunidade da gente melhorar nesta encarnação. E agora ele vai falar das dores, né? Choras por leve dor de cabeça que o comprimido alivia. Para e pensa nas centenas de irmãos guardados pelo sanatório no clima da loucura total. Então vejam, né? Às vezes a gente está reclamando de dor de cabeça, dor na coluna, dor disso, dor daquilo, e ele já foi no extremo, né? Eu vou num intermediário, eu falo, e as dores da alma? Que às vezes você toma um medicamento, um ansiolítico, às vezes, tira momentaneamente aquela sensação de pânico, de ansiedade, e depois volta. O analgésico resolve o problema da dor de cabeça, da dor muscular, mas as dores da alma, essas são difíceis de tirar. Essas são muito difíceis de tirar. E outras, né, que ele coloca, né, irmãos que estão num sanatório, né, numa clínica, sanatório naquela época, né, que ele escreveu. Mas, por exemplo, você fala assim, como é que eu diria? Nas clínicas de tratamento, né, psiquiátricas. Não se fala mais sanatório. Então, quantas e quantas pessoas estão lá, às vezes num processo obsessivo ou num problema físico realmente. E eu falo num processo obsessivo porque, inclusive, teve uma situação muito particular com um dirigente de uma casa espírita já desencarnado aqui de Araraquara, que uma vez ele foi chamado por um médico num hospital psiquiátrico aqui da cidade. Esse médico chamou esse dirigente da casa espírita, sabendo que ele era espírita, falou, chamei o senhor para o senhor me auxiliar, porque eu já apliquei uma dose cavalar de medicamento nesse paciente e ele não tranquiliza, não acerena, ele fica agitado. O medicamento parece que não faz efeito. E o senhor foi lá com umas 2 ou 3 pessoas, não me engano, fizeram umas orações, tudo mais, e fez um processo ali, orientação, porque na verdade havia um espírito ao lado daquele paciente, um caso seríssimo de obsessão, que esse espírito estava tão preso a ele, só que ele tinha um poder, um conhecimento das questões científicas, que ele conseguia neutralizar o efeito do medicamento que era injetado na veia do paciente. Olha só, ele conseguia neutralizar. Então, nem todos os processos das pessoas que estão numa clínica psiquiátrica significa exatamente que a pessoa está num processo obsessivo, mas muitos casos, sim, Então, quando a gente tiver com uma dorzinha, eu lembrei até daquela música, né? Que chama muito bem, que o pessoal da evangelização infantil utiliza. Que fala assim, quando uma dorzinha danada de doer te fizer chorar e também sofrer, lembre-se que lá em cima você tem alguém que te quer muito bem. Então, olha só, quando você tiver com uma dorzinha danada de doer, te fizer chorar ou também sofrer, lembra que lá em cima nós temos alguém que nos quer muito bem. E ele vai concluir dizendo, para e pensa, coração amigo, que o próprio Jesus, o nosso Mestre e Senhor, não caminhou na terra por avenidas de flores. Não caminhou na terra por avenidas de flores. Então, olha só, né? Jesus podia, né, chegar aqui, que a gente fala, por cima de tudo. Não. Passou por dificuldades, teve uma encarnação normal, conviveu com amigos rudes, criou, assim, uma amizade sincera com esses corações queridos, que ele poderia ter trazido espíritos altamente evoluídos para a sua missão, e, no entanto,
Não pensou duas vezes. Escolheu os mais simples, os mais humildes. Então, que nós paremos um pouco e pensemos. E vamos refletir nessas lições que o Jerônimo coloca para nós antes da gente reclamar de alguma coisa. Eu acho que dessa lição ficaram duas questões, assim, particularmente para mim, muito importantes. De nós, no momento das nossas refeições, ainda que você não precisa fazer junto com todo mundo, não precisa ser um ritual, mas você mesmo, em pensamento, naquele momento, agradecer a Deus pela bênção naquele prato de comida e lembrar de tantos quantos irmãos estão necessitados e passando fome. E uma outra coisa, né? Ao acordar pela manhã, agradecer a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade para superarmos e vencermos essas dores do caminho. Para amanhã, o Jerônimo vai mandar um bilhete a nada mais, nada menos que o nosso querido Chico Xavier. Então isso daqui é um bilhete pequeno, mas profundo como sempre, né? Profundo como sempre. Então amanhã, bilhete a Chico Xavier. Queridos amigos, nós vamos fazer agora as nossas preces, as nossas vibrações. Eu convido aqueles que se sentirem confortáveis, colocar um copo com água para fluidificar, rogando a espiritualidade, sobretudo da equipe médica espiritual Dr. Bezerra de Menezes, né? Que possa envolver essas águas que nós estamos colocando e a cada um de nós. Vamos colocar aqui para a gente fazer as nossas vibrações. E assim, queridos amigos, convidamos a todos, aqueles que se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda, soltando lentamente o ar, vamos relaxando os nossos ombros, relaxando o nosso corpo, relaxando a nossa mente. E envoltos nesta melodia que aquece os nossos corações, vamos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, nosso irmão maior, que está nos esperando de braços abertos. E nós vamos correndo até Ele como crianças, ávidas de um carinho, de um conforto, de um afeto. E sentindo o abraço do nosso Mestre Jesus, vamos dizer a Ele: querido amigo, encontramos aqui reunidos todos nós neste momento, rogando que possa nos abençoar, derramar suas bênçãos sobre cada um de nós, sobre os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, aquelas pessoas que estão em nossos pensamentos neste momento, aqueles corações queridos que nos pediram preces, envolva-os na tua paz, na tua luz. Nós queremos pedir em especial nesta noite para Cláudia Aparecida Trupel, José Henrique Aguiar, Samuel Alves dos Santos e a querida Adriana, Luísa Marques, Ivana Atílio Sanches, Marlene Vicente Atílio, Paulo César Faria, Haroldo José Esbaglia, Gabriela Ananias Alves, Lázara Bombarda Sônego, de Virges Gomes Sônego, Silvia Helena de Jesus Manzoli, Olívio Gregório de Jesus, Zélia Conceição de Camargo Lamaneres Vasconcelos, Luciana da Silva Moreira e família, de Ângeles do Nascimento Calaf, Ana Paula de Oliveira Coimbra, Tiago Monteiro e Lucas Albuquerque Gomes, rogando a espiritualidade amiga, a equipe médica espiritual Dr. Bezerra de Menezes, a nossa querida Meimei e a Jerônimo Mendonça, que possa abençoar esses corações queridos e todos os outros que estão
em nossos pensamentos neste momento. Querido amigo, envolva em plena paz, harmonia e saúde os velhinhos dos asilos, os órfãos, os presidiários, os sem-tetos que perambulam pelas ruas, e também os perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo. Enfim, Mestre, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão amiga ampare esses corações, derramando sobre cada um deles os eflúvios benéficos e salutares, assim como que a equipe médica e espiritual Dr. Bezerra de Menezes derrame as melhores energias de paz e saúde nas águas aqui colocadas. E agradecidos que somos pela oportunidade desta reunião, a cada um de vocês, corações amigos que estão sempre conosco, desejamos que a espiritualidade maior nos envolva agora e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Eu falei que eu ia comentar no final, gente, esqueci de falar antes da prece, mas fica a dica novamente, né? O livro da Dora Marcondes, hashtag Todo Filho é Adotivo, também no perfil do Instagram, @Todo Filho é Adotivo. É um projeto muito especial que a Dora está fazendo e ele é beneficente, e ele é todo revertido, a venda dele é toda revertida com os direitos autorais cedidos para o Lar Batista de Crianças de Embu das Artes, São Paulo, e para o Grupo Adote, Grupo de Apoio à Adoção de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Então fica a dica aí, esse livro da nossa querida Dora, que faz aniversário amanhã, dia 6 de outubro. Aqueles que conhecem a Dora, lembre de parabenizá-la pelo seu aniversário. Dorinha querida, se você estiver conosco, um abraço fraterno, um beijo carinhoso no seu coração. E a todos vocês, a todos nós, eu desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.